Capítulo 7. Mas esses são sonhos dourados. Ah, me diga, quem foi que anunciou pela primeira vez, que proclamou pela primeira vez que o homem só faz coisas terríveis porque não conhece seus próprios interesses? E que, se ele fosse esclarecido, seus olhos se abrissem para seus interesses normais e verdadeiros? O homem de uma vez pararia de fazer coisas terríveis, de uma vez se tornaria bom e nobre. Porque, estando esclarecido e entendendo o que realmente lhe é vantajoso, ele enxergaria que apenas o bom e nada mais é vantajoso. E já que todos sabemos que nenhum homem pode, conscientemente, agir contra seus próprios interesses, esse homem, consequentemente, por assim dizer, por necessidade, começaria a fazer o bem? Ah, que neném! Ah, que criança inocente e pura! Em primeiro lugar, quando foi que nesses milhares de anos ocorreu um momento em que o homem agiu apenas pelos seus próprios interesses? O que deve ser feito com os milhões de fatos que dão testemunho de que os homens, conscientemente, isto é, entendendo completamente seus interesses verdadeiros, os ignoraram e mergulharam de cabeça no outro caminho para encontrar apuros e perigos, compelidos a esse caminho por ninguém e por nada, mas, por assim dizer, simplesmente por não gostar do caminho já trilhado, e teimosamente, deliberadamente seguiram outro caminho difícil e absurdo, buscando-o quase que nas trevas? Então, suponho, essa teimosia e perversidade eram mais agradáveis para eles do que qualquer coisa que lhes fosse vantajosa. Vantajosa. O que é vantajoso? E você mesmo vai querer definir com perfeita acuracidade no que consiste aquilo que é vantajoso para o homem? E se por acaso acontecer que o que é vantajoso para um homem, às vezes, não só pode, mas até deve consistir em desejar, em certos casos, o que lhe é prejudicial e não vantajoso? E aí, se um caso como esse pudesse existir, todo o princípio cairia por terra. O que você acha? Casos como esses existem? Vocês riem, riam sim, cavalheiros, mas apenas me respondam: será que o que é vantajoso para o homem foi definido com perfeita certeza? Não existem algumas coisas que não só não foram classificadas, mas que também não podem ser classificadas de qualquer forma? Ora, vocês cavalheiros, até onde sei, tiraram a sua compreensão do que é vantajoso para o homem das médias das figuras estatísticas e fórmulas político-econômicas. Para vocês, é vantajoso a prosperidade, a riqueza, a liberdade, a paz e por aí vai, e por aí vai. De modo que o homem que, por exemplo, se opusesse de forma aberta e consciente a tudo nessa lista de coisas vantajosas, seria ao seu pensamento, e na realidade até mesmo ao meu, é claro, de modo que esse homem seria obscurantista ou um absoluto louco, não seria? Mas, sabe, é isso que é surpreendente. Porque é que, por acaso, todos esses estatísticos, sábios e amantes da humanidade, quando contam o que é vantajoso aos humanos, deixam uma coisa de fora? Em sua contagem, nem a consideram na forma em que ela deveria ser tomada. E toda a contagem depende disso. Não seria muita coisa, simplesmente teriam que aceitar essa coisa vantajosa e acrescentar à lista. Mas o problema é que essa estranha coisa vantajosa não se encaixa em nenhuma classificação e não se encontra em lista alguma. Tem um amigo, por exemplo, cavalheiros, mas é claro que ele é amigo de vocês também. E na realidade não há ninguém, ninguém de quem ele não seja amigo. Quando ele se prepara para qualquer coisa, esse cavalheiro imediatamente te explica, de forma elegante, clara e exata, como ele deve agir de acordo com as leis da razão e da verdade. Além do mais, ele fala de forma excitada e apaixonada sobre os interesses normais e verdadeiros do homem. Com ironia, ele repreende os tolos que não entendem seus próprios interesses e nem o verdadeiro significado da virtude. E, dentro de 25 minutos, sem qualquer provocação exterior súbita, mas simplesmente através de algo dentro dele que é mais forte do que todos os seus interesses, ele faz uma coisa bem diferente. Isto é, ele age de forma diretamente oposta ao que ele estava falando sobre si mesmo. De forma oposta às leis da razão, de forma oposta ao que lhe é vantajoso. Na realidade, de forma oposta a tudo.
Aviso que o meu amigo é uma personalidade composta e que, portanto, é difícil julgá-lo como um indivíduo. O fato é, cavalheiros, que parece que realmente deve existir algo que é mais caro a todos os homens do que tudo que lhes é mais vantajoso, ou, correndo o risco de soar ilógico, que há uma vantagem mais vantajosa, aquela sobre qual acabamos de falar, que é mais importante e mais vantajosa que todas as outras coisas vantajosas, pelo qual um homem, se necessário, está disposto a agir de forma oposta a todas as leis, isto é, de forma oposta à razão, honra, paz, prosperidade. Na realidade, em oposição a todas aquelas coisas excelentes e úteis, se for capaz de conseguir aquela vantagem mais vantajosa fundamental, que lhe é mais cara do que tudo. Sim, mas é vantajoso da mesma forma. Você responderá: mas me perdoe, eu esclarecerei mais e não estou simplesmente brincando com palavras. O que importa é que essa vantagem é notável pelo próprio fato de que ela destrói todas as nossas classificações e continuamente estremece todos os sistemas que os amantes da humanidade construíram para beneficiar a humanidade. Na realidade, ela derruba tudo. Mas antes que eu mencione essa vantagem para vocês, quero me comprometer pessoalmente e, portanto, declaro ousadamente que todos esses belos sistemas, todas essas teorias que explicam para a humanidade quais são os seus interesses reais e normais, para que, inevitavelmente, na luta por esses interesses, ela possa de uma vez se tornar boa e nobre. Tudo isso, na minha opinião, são meros exercícios de lógica. Sim, exercícios de lógica. Ora, defender essa teoria da regeneração da humanidade através da perseguição do que lhe é vantajoso me parece quase a mesma coisa que afirmar, por exemplo, segundo Bucklow, que através da civilização a humanidade se torna mais mole e, consequentemente, menos sanguinária e menos adequada para a guerra. Logicamente, parece-se seguir dos argumentos dele, mas o homem tem tamanha predileção por sistemas e deduções abstratas que está pronto para distorcer a verdade de forma intencional. Está pronto para negar a evidência de seus sentidos apenas para justificar a sua lógica. Pego esse exemplo porque é o mais evidente. Só olhe ao redor. O sangue está sendo derrubado em rios e com grande alegria, como se fosse champanhe. Considere todo o século XIX, no qual Bucklow viveu. Considere Napoleão tanto grande quanto o que está presente. Considere a América do Norte, a eterna união. Considere a farsa de Schleswig-Holstein. E o que é que a civilização amolece na gente? A única coisa que a civilização conquistou para a humanidade é um aumento na capacidade de se ter várias sensações. E absolutamente nada mais. E através do desenvolvimento dessa multiplicidade, o homem passou a encontrar prazer no derramamento de sangue. Na verdade, isso já aconteceu com ele. Vocês já perceberam que são os cavalheiros mais civilizados, que são os mais súteis, matadores, a quem os Átilas e Stenka-Hansens não chegariam aos pés? E se não são tão conspícuos quanto os Átilas e Stenka-Hansens, é simplesmente porque os enxergamos tão frequentemente por serem tão comuns e por terem se tornado tão familiares a todos nós. De qualquer forma, a civilização, se não fez com que o homem fosse mais sanguinário, fez ao menos com que ele fosse sanguinário de forma mais vil, mais desprezível. Antigamente, ele enxergava a justiça no derramamento de sangue e com a sua consciência em paz. Exterminava todos que ele achava que deveria. Agora, pensamos que o derramamento de sangue é abominável, e ainda assim participamos dessa abominação, e com mais energia do que nunca. O que é pior? Julguem por si mesmo. Dizem que Cleópatra gostava de espetar alfinetes de ouro nos seios de suas escravas e encontrava prazer em seus gritos e espasmos. Vocês dirão que isso aconteceu em tempos relativamente bárbaros. Que vivemos em tempos bárbaros agora, porque também os alfinetes são espetados até mesmo hoje. Que, embora o homem agora tenha aprendido a enxergar mais claramente do que em tempos bárbaros, ele ainda está longe de ter aprendido a agir de acordo com a razão e a ciência. Mas ainda assim, vocês estão completamente convencidos de que ele certamente aprenderá quando se livrar de certos maus hábitos antigos
e quando o senso comum e a ciência tiverem reeducado por completo a natureza humana e a feito se virar para uma direção normal, vocês se sentem confiantes de que aí o homem deixará de cometer esse erro intencional e, por assim dizer, será compelido a não querer exercer sua vontade contra seus interesses normais. Isso não é tudo. Aí, vocês dizem, a própria ciência ensinará ao homem, embora isso me pareça uma luxúria supérflua, que ele realmente nunca teve qualquer capricho ou vontade própria, e que ele mesmo é algo como uma tecla de piano, e que existem, ademais, coisas chamadas de leis da natureza, de modo que tudo o que ele faz não é feito porque ele tem vontade, mas é feito por si mesmo, pelas leis da natureza. Consequentemente, teremos apenas que descobrir essas leis da natureza, e que o homem já não terá mais que responder por suas ações e a vida se tornará cada vez mais fácil para ele. Todas as ações humanas seriam, é claro, tabuladas de acordo com essas leis, matematicamente, com tabelas de logaritmos até 108.000, e registradas num índice, ou melhor ainda, seriam publicadas certas obras edificantes da natureza de léxicos enciclopédicos, nas quais tudo será tão claramente calculado e explicado que não ocorreriam mais incidentes ou aventuras no mundo. Então, tudo isso foram vocês que já disseram. Novas relações econômicas seriam estabelecidas, todas pré-fabricadas e construídas com exatidão matemática, de modo que todo problema possível desapareceria num piscar de olhos, simplesmente porque toda solução possível seria providenciada. Então, o Palácio de Cristal será construído. Aí, na verdade, teremos dias áureos. É claro que não há garantia, esse é o meu comentário, que a vida nesses dias áureos não será, por exemplo, terrivelmente entediante. Pois o que teremos para fazer quando tudo estiver calculado e tabulado? Mas, por outro lado, tudo será extraordinariamente racional. É claro que o tédio pode levar alguém a fazer qualquer coisa. É o tédio que faz com que alguém espete alfinetes de ouro em pessoas. Mas tudo isso não importaria. O que é ruim, mais uma vez, um comentário meu, é que ouso dizer que as pessoas se sentiram gratas pelos alfinetes de ouro. O homem é estúpido, vocês sabem. Fenomenalmente estúpido. Ou melhor, ele não é estúpido de forma alguma, mas é tão ingrato que não se pode encontrar nada como ele em toda a criação. Eu, por exemplo, não ficaria nem um pouco surpreso se, de repente, a troco de nada, no meio de uma prosperidade geral, um cavalheiro de vontade ignóbil, ou melhor, de vontade irônica e reacionária, se erguesse e, com as mãos na cintura, olhasse para todos nós e dissesse: digo, cavalheiros, que seria melhor que acabássemos com esse circo todo e jogássemos o racionalismo aos quatro ventos. Simplesmente jogássemos esses logaritmos ao diabo e vivêssemos mais uma vez da nossa própria doce e tola vontade. Isso mais uma vez não importaria, mas o que é irritante é que ele certamente encontraria seguidores. Essa é a natureza do homem, e tudo isso pelo mais tolo motivo, que, pode-se pensar, quase nunca foi digno de ser mencionada, isto é, que o homem, em todos os lugares e em todos os momentos, quem quer que ele seja, preferiu agir como quis e não de forma alguma de acordo com a sua razão e com o que lhe era vantajoso. E podemos escolher o que é contrário aos nossos próprios interesses. E às vezes realmente deveríamos, essa é uma ideia minha. Para uma pessoa, a própria escolha livre e irrestrita, o seu próprio capricho, por mais louco que seja, a própria imaginação por vezes levadas ao frenesi, essa é aquela vantagem mais vantajosa, que negligenciamos, que não entra em classificação nenhuma e contra a qual todos os sistemas e teorias são continuamente esmagados, até se tornarem átomos. E como esses sabichões sabem que o homem quer fazer alguma escolha normal, virtuosa? O que fez com que eles pensassem que o homem deve querer fazer uma escolha racionalmente vantajosa? O que o homem quer é simplesmente a escolha independente, seja lá qual for o custo e a consequência dessa independência. E a escolha, é claro, só o diabo sabe qual seria.